Será que você consegue ser um advogado mentalista? Então vem pra cá que eu vou te contar se realmente você consegue. Tudo bom? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu tô aqui para parar mais um minutinho do meu trabalho para falar com você. Você aí que quer ir do zero até o seu primeiro trabalho jurídico na área ambiental, você que sabe da importância desse trabalho e quer se tornar um defensor, você tá no vídeo certo, viu? Parabéns, porque você parou uns minutinhos aí também do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua vida, para ouvir esse vídeo. Então vamos lá, vamos tentar entender, será que esse negócio aí de advogado mentalista é para você? Como será que é preciso estudar? O que será que é preciso ir fazer? Que caminho será que você tem que seguir aí para ser um advogado mentalista? Senhores, não é um trabalho tão simples assim, né? Não é só acordar e falar, a partir de hoje eu sou ambientalista. Claro que esse pode ser o seu primeiro passo, né? Para você se decidir e ir adiante. Mas exige preparação. Exige muita preparação. E talvez a faculdade tenha te auxiliado muito nisso, ou talvez não. E o fato é que você já está aí formado, né, advogado? Você já é um advogado. Você certamente sabe a Constituição, certamente deve ser uma pessoa que lê todos os dias a Constituição, ou está próximo disso, né? Então, o capítulo do meio ambiente talvez seja comum para você. O problema é que você sabe que ele está ali, né? Já é um bom começo. Está lá no 225, artigo 225 da nossa Constituição Federal, está ali. O capítulo do meio ambiente, a base, a bíblia do direito ambiental, está ali. Ali tem tudo muito sintetizado. É o topo da nossa pirâmide, né? Daquela pirâmide de Kelsen, né? Aquele corte que ele fez lá, né? Em tudo na vida e colocou ali toda a ciência jurídica. Então, nós temos ali tudo muito bem resumido. Então, por isso que, inicialmente, né? Direito ambiental é para todo mundo que é advogado, que sabe a Constituição. Mas, se você anda preocupado que você não fez uma faculdade, eu não sei, né? Uma faculdade de ponta, a minha. Na minha época não me ensinavam isso, ou até me ensinaram, mas eu não me interessei muito. Tem muita lei, tem muita norma. Eu não sei, viu? Eu acho que isso aqui não é pra mim. Então, se você tá aí nesse caminho, se você tá nessa situação aí, né? Nesse time que, olha assim, achando muito difícil, muito complexo, você tem que aprender uma única lição. O direito ambiental, ele pode ser muito simples de entender se você estiver no método certo, se você tiver alguém que te ensine ali corretamente. E, claro que nós temos um grupo de professores de direito ambiental fantástico no Brasil, que são pessoas dedicadas, pessoas que estão ali à frente de tantos trabalhos, são professores e são muitas vezes promotores de justiça, às vezes procuradores aposentados, advogados, enfim, são pessoas que estão ali atuando, né, de fato no dia a dia, que já construíram grandes projetos, já participaram às vezes de grandes decisões, muitos processos judiciais ambientais, ou que já estiveram à frente de órgãos, né, de proteção ambiental, associações, entidades, órgãos públicos mesmo ali, parte do Poder Executivo, Legislativo. Enfim, o nosso corpo de professores no direito ambiental é muito rico, vasto e grandioso. E eu falo isso porque eu pertenço à Prodab, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental no Brasil. Inclusive tem site, tem canal no Instagram, tem lá o canal no YouTube junto com o IBAP. Então, quem quiser conhecer já fica à vontade para conhecer a Prodab. E lá eu conheço, né? Tô ali todo dia com os meus pares e vejo, assim, fico admirando o trabalho que eles fazem, tantos trabalhos, e muitos ali foram meus mestres, e claro que são meus mestres até hoje também, e eu posso dizer que temos um corpo de professores muito capacitado, muito bem preparado. Então, isso já conta a seu favor, né? Certamente você vai encontrar por aí algumas universidades excelentes mestres. Mas, se você já passou da graduação, você está na pós, ou
talvez você não queira ir para uma pós, né? Você quer fazer um curso livre, você precisa aprender alguma coisa na prática. Eu tenho colegas que estão aí aprendendo, viu? Estão lá abrindo livros, manuais, estão aprendendo. Se esse for o seu caso, eu primeiro indico que você comece por um método, ou você cria aí na sua cabeça um bom método, você vai falar com algum professor, vá ler livros, doutrinas, enfim, para te levar para o estudo, não te afastar do estudo, né? Porque dependendo de como você começar, você vai ficar muito assustado com aquele mar de normas e falar, meu Deus do céu, o que é direito ambiental? O que não é direito ambiental? Porque realmente o universo é muito grande. Então, o primeiro passo é você ter um método que te auxilie, né? Os meus alunos têm um método fio condutor que eu passo para eles e eles vão com facilidade para o dia a dia, já começam a trabalhar, porque já sabem, né, por onde deve ser iniciado o trabalho, o que eles devem buscar, como que eles vão fazer ali o estudo, tudo em detalhes. Agora, procure, primeira orientação minha é para procurar um método. Quem é que vai te ensinar isso? E aí, você pode começar por quê? Nota aí, por onde, né? Por onde que eu começo a estudar direito ambiental? Eu até fiz algumas anotações aqui para vocês não se perderem também, tá? Nem eu, nem vocês. O primeiro ponto é, como eu já falei, vai lá estudar a Constituição. Lê lá, artigo 225 caput. Lê a Constituição e vai lendo ali, o que tem ali embaixo, né? Quais são os artigos, os incisos, todos que na sequência. Você já vai perceber que universo que a gente está falando. Mas não fique apenas achando que direito ambiental é um negócio de verde, né? Ah, eu tô falando lá fala em Mata Atlântica, em Pantanal, Amazônia, então é esse negócio aí que o direito ambiental cuida. Não, senhores. O objeto do direito ambiental é o bem ambiental. E como bem ambiental, a gente entende, a partir das decisões do STF, que é a expressão o quê? Ambiência, local. Então, aí vão todos os lugares, certo? Até a palavra meio ambiente leva uma redundância, né? Porque o certo seria só o meio que a pessoa está, em que o animal, enfim, o mineral, a planta está, aquele meio ali. Então, as normas que vão regular a situação daquele meio, a interação entre todos aqueles elementos, são normas de direito ambiental. E aí, você tem quais elementos? O que o STF falou? Ele falou em ambiente do trabalho. Então, vamos anotando aí. São 4 ambientes, tá? Vira e mexe eu falo desses 4 ambientes porque é a base, né? A gente sempre tem que voltar um pouco para a base para poder falar de algum assunto específico. Então, lá na base tem o quê? Ambiente. 4 tipos de ambiente. Ambiente do trabalho, é onde eu tô aqui, onde talvez você esteja aí, seja ele qual for. Ambiente cultural. Então, aonde que você desenvolve as suas práticas rotineiras, as expressões do povo, os usos, os costumes? Qual que é esse ambiente? Então, todos os tipos de ambiente. Outro ambiente, terceiro ambiente, o ambiente urbano, que é aquele espaço construído pelo homem. E aqui não é necessariamente área urbana de uma cidade, não. Urbano é o sentido maior que isso. Tudo aquilo que o homem construiu, tá? Então, seja zona urbana, seja zona rural de uma cidade. O ambiente. E o ambiente natural, aquilo que o homem não construiu. E aí você vai ter o quê? Uma praia não artificial, uma praia natural. Um rio, um mar, uma floresta em si, uma região semiárida, uma caatinga, um cerrado, aquelas regiões que não construídas pelo homem compõem o espaço chamado meio ambiente natural. Então, primeiro de tudo, o que rege o direito ambiental? O que ele está regulando ali, essa parte da ciência do direito, aqui no Brasil? Está regulando o que a gente chama de bem ambiental. E o que é, de fato, esse bem ambiental? Primeiro, todos esses ambientes. Ele está presente em qualquer tipo desses 4 ambientes, certo? De acordo com a posição do nosso STF, já é uma posição muito consolidada, viu, pela doutrina também. Então, vocês vão encontrar o professor Celso Fiorillo apresentando isso, vocês vão encontrar grandes doutrinadores apresentando essa classificação. Na prática, essa classificação não existe, né? Porque todos esses ambientes, de alguma maneira, eles se interseccionam.
Então eu tenho uma cidade com uma praça, né? Então eu tenho um espaço, uma via, uma avenida, tem um canteiro central ali que tem uma praça. Tudo aquilo foi construído pelo homem. Mas aquela árvore, de repente, não já é milenar, estava ali há muito tempo, né? A árvore e todos os recursos ali juntos com isso. O rio já estava ali há muito tempo, sempre esteve. Isso tudo, o que é? É espaço urbano junto com espaço natural, ou seja, ambiente urbano junto com ambiente natural. Ali pode ser uma praça do samba, por exemplo. Olha, os costumes ali estão preservados. E pode até ser o meio de trabalho de alguém, né? Do pipoqueiro, por exemplo, e etc. Então, às vezes você tem uma única região que comporta vários tipos de ambientes, assim pela classificação jurídica que a gente tem. Entendido que são 4 áreas? Então, se você entendeu isso, guarda as informações que eu já te passei. Estuda lá, lê lá a Constituição, entende o que é bem ambiental. E agora, a definição em si, né? Então, você primeiro entender aonde você vai se situar aí. Mas e o conceito de bem ambiental? Ele está lá no caput 225. É o bem de uso comum do povo. Uso, assim entendido, todas as suas formas. A gente lembra a teoria da posse, lá do direito civil. E a gente vai falar de uso. É esse sentido do uso. Mas é um uso difuso. Bem de uso comum do povo. Comum. Todo mundo tem acesso a esse uso. Ele não pertence, não é só a Juliana que pode usar o samba. Todo mundo pode usar o samba. Usar, cantar, né, desfrutar dele. Então, guardou esse conceito? Bem ambiental é o bem de uso comum do povo. Junto com esse conceito, o outro é essencial à sadia qualidade de vida. Tudo aquilo que é essencial. Então, o costume, o samba é essencial à sadia qualidade de vida? Você pode pensar, para mim não é porque eu não gosto de samba, mas as expressões artísticas, culturais que marcam o povo, marcam a trajetória, e até porque o próprio samba, né, é considerado um patrimônio material, está lá catalogado, protegido juridicamente. Por conta disso, por conta dessa proteção a essa forma cultural, existe sim ali na expressão samba, né, no movimento do samba, na dança do samba, no estilo musical do samba, as características do bem ambiental. Então, 3 pontos aqui para você estudar, hein? Primeiro, você vai lá ler a Constituição. 225 e todo caput e tudo que tá ali relacionado, capítulo do meio ambiente. Isso eu tô assim, gente, pegando a síntese da síntese, hein? Por onde você vai começar para você não se perder. Segundo, vou entender que eu tenho 4 formas de ambiente. É uma classificação, né? Dessas 4 formas. E vou, então, estudar essas 4 formas. Vou lá pegar a doutrina, eu vou lá pegar decisões do STF, enfim, decisões que falam de questões ambientais, porque vários acordos vêm lá especificados sobre isso que eu tô te falando. Entendeu como será a Constituição? Entendeu essas 4 formas? E agora o terceiro ponto é o conceito de bem ambiental. Eu sei que tá lá no caput 225 e eu vou, então, classificando tudo que eu encontrar por aí. E aí, você vai combinar comigo que é muito mais fácil a gente entender o que não é bem ambiental do que é bem ambiental. Porque tudo parece ser, mas claro que você vai ter ali bens estritamente privados, que não são difusos, mas que às vezes, né, se confundem, porque a nossa vida em sociedade aqui está permeada de bens ambientais. Haja vista aí essa classificação que eu passei para vocês, né? 4 grandes áreas. Entenderam? Então, são esses 3 pontos. 4º ponto vai lá para a doutrina. Doutrina vai... É claro que, como eu falei, né? É importante você construir junto com o professor um método, ele precisa te ensinar quais livros você vai começar, por onde, por quais capítulos. Se você tiver um método que vai te facilitar, alguém que pode te ajudar nisso, vai ser muito mais fácil. Eu não sei como é que você pretende estudar isso, se você quer estudar juntamente com um professor particular, se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer se está no doutorado aí, quer colocar direito ambiental no seu doutorado, ou se você está numa especialização, tá? Você quer ter um diploma
de um especialista na área, então eu não sei que caminho você quer seguir. Mas de qualquer maneira, ainda que você queira, olha, eu tô aqui seguindo, Juliana, o que você me disser. Eu te digo, vai lá para a doutrina, sem medo, sem temor. Depois que você já tem esse conceito de bem ambiental, depois que você já tem a base, que é a nossa Constituição nesse capítulo, então vá procurar autores que possam te ensinar. Se você tiver um método em que você, olha, vou começar a estudar isso, eu vou buscar tal elemento nesse trabalho, na doutrina, numa tese, umas decisões aí judiciais, se você tiver um direcionamento, é muito melhor. Mas se você não tiver esse direcionamento, você pode acontecer, você pode se assustar, você pode achar que é muita coisa, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, tá aqui, ó. Esse aqui é uma das grandes bíblias de direito ambiental. Quase todas são assim, olha, grandinhas. Essa edição é de 2021, né? Se eu não me engano, é 27. Talvez o professor Paulo Afonso tenha feito outro. O que isso significa? Para a maioria dos alunos, para a maioria dos advogados, eles vão olhar para isso e falar, meu Deus do céu, eu não tenho como estudar tudo isso. Vou começar a ler, já vai me dar desânimo. Não quero isso não. Até compro o livro, né? Comprar a gente compra, mas ler? Não. Posso lá pegar na biblioteca. Posso fazer um capítulo assim por vez? Então só estudo um negócio, depois eu vou e estudo outro. De repente eu tô lá trabalhando, me falaram de licenciamento, querem uma licença lá no caso, entrou alguma ação lá, um inquérito civil que tá lá questionando o licenciamento, a mineradora, então eu vou lá ler o capítulo do licenciamento. Vai dar certo isso? Não vai dar certo isso. Porque é uma ciência que você precisa, é uma parte da ciência jurídica, né, que você precisa compreender a base dela, a estrutura dela, que é naturalmente transdisciplinar. Então, você pode até tentar ir lá, ler o capítulo, mas talvez você não compreenda, não vai conseguir inserir todos os conhecimentos que você precisa. Apenas lendo um capítulo. Você precisa entender a base do direito ambiental. Então, para isso, é importante você compreender os princípios de direito ambiental. Então, o quarto elemento aí, o quarto passo, digamos assim, né? Vai lá entender quais são os princípios de direito ambiental. E aí, também, eu te digo que é preciso você ter um direcionamento. Ou você busca um professor, e não adianta ficar buscando aí vídeos soltos, então eu vou lá aprender princípios, eu vejo aí qualquer vídeo na internet, vou aprender. Cuidado, senhores. Eu não sei quem pode estar te explicando nesses vídeos. Eu garanto, eu como aqui professora, membro da Prodab, tô aqui te ensinando as informações verdadeiras, né, passo a passo. Mas eu não sei se outros professores, outros advogados, hoje na internet a gente tem muito advogado que sai por aí dando aula, né? Eu sou mestre em direito ambiental, então eu posso dar aula. Eu não sei se os outros professores também têm essa competência, essa capacidade. Então, cuidado para isso, tá? Olhem, tenham muito cuidado com o que vocês estão ouvindo, quem é que tá falando, quem é que tá explicando isso tudo. Então, feito esse cuidado, vamos lá estudar os princípios. Os livros, aqui eu volto a falar do professor, eles não são uníssonos quando o assunto é princípios. Isso significa o que exatamente? Significa que alguns vão te falar de uns e outros não vão falar de todos aqueles. Então, vão te apresentar uns 10 aqui, o outro vai te apresentar uns 7. Ou o outro vai te apresentar também 10, mas não são todos iguais. Então, há uma certa divergência, né, da doutrina. Quais são os princípios? Mas, se você começar a estudar estudar o outro, depois que você tiver um bom compilado aí de autores, você vai entender. Então são mais ou menos esses aqui que são os princípios em comum, certo? Se você precisar, me chama que eu preparo aqui uma aula um pouco reduzida, né? Porque o nosso tempo aqui é curto, mas eu posso preparar uma aula te ensinando a estudar esses princípios, o caminho que for. Tá bom? É só você deixar uma mensagem aí, falou, olha, fui tentar estudar, não consegui, eu tô com alguma dificuldade, eu tenho medo de começar, então me fala que eu te passo. Mas siga esses passos, esses 4 passos aqui pra gente compreender, pra você ter essa base do direito ambiental. Depois que você ultrapassar essa fase de compreender os princípios,
Aí, um outro ponto importante é você saber competência ambiental. E olha que eu vou te dizer, viu? Nessa pandemia, tinham muitos chefes de Estado, tinha muita... poderes executivos no geral, que não entendiam muito bem o que podiam e o que não podiam fazer na questão ambiental, ou seja, não estudaram competência, não tiveram uma boa assessoria em competência. Competência é um assunto tão importante, mas ainda não tão beabá, eu diria, né? Tá comum aí para todo mundo. Então, por que eu tenho que aprender competência? Porque eu vou saber quem é que pode legislar sobre alguma coisa na área ambiental. E também, ao lado da competência legislativa, que está na Constituição, competência administrativa. Quem é que pode executar essa lei? Então, vai lá, eu brinco com os meus alunos, entre o artigo 20 e 30 da Constituição, você tem lá um negócio chamado competência, você tem todo o regulamento lá, boa parte, né, do que é a competência legislativa, do que é a competência administrativa e a divisão que há entre os entes da federação, União, Estado e município. É complexo, mas depois que você entendeu o que é competência legislativa, que é capacidade de fazer leis, né, em grosso modo aqui, e competência administrativa, a capacidade de executar as ordens, as leis, né, a famosa, como eu brinco com os alunos, passar a vassoura. Quem é que pode passar a vassoura lá no parque? É a União, é o Estado ou é o município? É uma competência administrativa, cuidar, preservar o meio ambiente. Está lá na Constituição, né, artigo 225. Tá todo mundo olhando para isso. E aí, no dia a dia, quem é que faz? Quem é que pode fazer o quê? Se você estudar competência, você vai saber isso muito, muito bem. Esse é o quinto elemento. E aí, doutor Luiz, vocês já terão a base, uma base já um pouco estruturada para o direito ambiental. Você já vai saber o que é bem ambiental, então onde que essas normas vão ser aplicadas. Você já vai saber, e claro que você vai estudar sobre isso, vai ler. Você já vai saber os princípios, então para onde que eu tenho que me nortear? Como que é isso aqui? Vale tudo? Predomina o interesse econômico ou predomina o interesse do meio ambiental lá? O interesse que algum técnico foi lá e falou que tem que fazer aquilo. Desde o meio ambiente, o biólogo disse que tem que fazer. Mas tem interesse econômico e o proprietário lá do empreendimento imobiliário fala que tem que ser feito. E aí, o que prevalece? Como que isso funciona na nossa Constituição, no todo o nosso ordenamento? Então, essas regras básicas você vai compreender muito bem quando você estudar princípios. E aí, ao lado disso, você foi lá e compreendeu quem é que pode fazer essa lei. Ah, então quer dizer que eu tenho que ir por esse caminho e só o fulano pode legislar sobre essa matéria. Tem lá um rol na nossa Constituição que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Com vários bens ambientais. Então tem lá uma divisão. Quem é que pode legislar sobre tal matéria, assim vai. Aí, você sabe quem pode fazer a lei. Então, de repente, não é todo mundo que vai poder dar pitaco nesse assunto, né? E quem é que deve executar essa lei? Ah, então onde está o poder de polícia? Lembra o poder de polícia ambiental? Tá aí. Você vai conhecer, você vai ver na prática ali quem é que tem que fazer o quê e às vezes não tá fazendo. Se você já compreende essa base, claro que está longe de entender tudo muito bem, mas você já vai ter uma estrutura muito bem feita, viu? São os princípios que vão nortear a aplicação das leis e, claro, formação de políticas públicas, o que essa empresa e essa jornalista SG dessa empresa pode, não pode fazer, né? Ela vai ser orientada pela área jurídica que vai se nortear nesses princípios. E, sobretudo, que as alterações da lei. Pode mudar uma lei que proíbe algumas funções ali, olha, até então eu tinha ali uma certa proteção, um certo nível de emissão de gases na atmosfera. Agora, sei lá, né, a cidade mudou, sabe como é que é, tem mais gente morando por aí, então pode liberar mais. Será que eu posso ter uma lei que muda a anterior, permitindo maior liberação, por exemplo, de poluentes na atmosfera? Isso é igual para todo mundo? Isso tem lá suas exceções? Como que é isso? Será que é muito complexo mesmo o direito ambiental ou não? Então, senhores,
seguir esse caminho aí, esse passo a passo que eu passei, já vai lhe dar uma certeza, uma segurança para iniciar esse caminho, esse estudo, né, esse trabalho. E, junto com isso, você talvez você me pergunte, mas tá bom, doutor, mas o que eu vou ler? Como que esses cursos daí estão aí? Eu não posso te falar de todos os cursos de direito ambiental, porque eu nem fiz uma análise de todos eles. Mas o que eu posso dizer é, busque teses de doutorado sérias, de universidades comprometidas com o trabalho científico. Busque revistas sérias, revistas científicas de universidades federais, a Qualis, né? Qualizar, a revista que tem lá a classificação, Qualis A, Qualis B, procura lá como é que tá o Qualis da revista. Abre uma revista científica e procura pelo Qualis, manda e-mail, fala com o corpo editorial, eles vão te falar, olha, o Qualis é B, o Qualis é B+, B1, tem uma classificação lá entre eles. Vai lá, vê o Qualis. Tem o Qualis nesse nível? Ótimo. Então, leia os artigos dessa revista, passe a acompanhar, leia dos volumes anteriores. Então, você já vai ter teses, você vai ter artigos, você vai ter dissertações de mestrado, que hoje em dia, né, estão disponíveis por aí, onde você quiser consultar, acompanhar, etc. E, na medida que você for entrar em contato com esse material, você vai se fortalecer essa compreensão. Você verificar a bibliografia que eles usam. Olha, eu tô vendo aqui que todo mundo cita, de repente, tal doutrinador. Eu já mostrei aqui um pra vocês, né? Com o passar do tempo, eu vou até fazer um vídeo depois de alguns doutrinadores, onde você pode se aprofundar, o que eles fazem, né? Quem é quem, os livros, tem tanto livro por aí, gente, tem muito livro, viu? Então, procurem esse material. Cada vez mais, vocês vão encontrar também e-books, às vezes, sobre determinados temas, porque a gente vai falar de muito. O advogado ambientalista, ele, por envolver essas grandes áreas, ele vai ter assunto, o direito ambiental vai ter muito assunto. Querem ver um aperitivo desses assuntos? Olha, eu vou ler para vocês trechos aqui, passar por o sumário dessa bíblia aqui que a gente tem do direito ambiental, para vocês saberem tudo que a gente encontra aqui. Tudo isso aqui é direito ambiental? Sim. Tem mais matéria por aí? Sim, tem mais matéria estudada por aí também. Olha, então, eu já falei de princípios, já falei de competência. Você vai estudar, claro que dentro dessa competência, o quê? O que a gente chama de SISNAMA, que é Sistema Nacional do Meio Ambiente. Quais são os órgãos, as entidades governamentais, como elas se relacionam entre si? O que faz um IBAMA, uma CETESB, um tem ligação com o outro, a Polícia Ambiental, como que é todo mundo? Quem que faz o quê? Quem que pode fazer o quê? Então, nós temos no Brasil esse grande sistema que ajuda todos nós advogados, ou pelo menos pretende ajudar a todos. Mais temas, deixa eu falar para vocês. Zoneamento ambiental, estudo de impacto ambiental, licenciamento, como eu disse, auditoria ambiental. Então, todos esses trabalhadores que estão ali no dia a dia, juntando elementos para poder autorizar, para entender uma atividade econômica e autorizar o seu funcionamento, a sua instalação, a sua operação, com, às vezes, aplicando determinados condicionantes. Então, quando eu falo que é um timaço aí estudando, porque são os auditores, são os biólogos, são os engenheiros ambientais, e tem sociólogos, aí você vai ter a parte econômica, você vai ter, às vezes, engenheiros técnicos do PT, enfim, tanta gente competente, né, que juntos aí trabalham para, por exemplo, um único estudo de impacto ambiental de uma hidrelétrica, de uma rodovia ou de um shopping, tá? Dependendo do tamanho aí do complexo. Continuando, a gente estuda, claro, a responsabilidade, né? Como é que funciona isso? Civil, penal e administrativa. A gente estuda o meio ambiente, o município, a divisão, os lotes, como que fica aí o parcelamento urbano, como é que fica a questão do loteamento. Isso vai estudar aqui. Água. E água tem o quê? Tudo, né, gente? Desde a captação da água até
saneamento, comercialização da água, uso da água industrial, tudo isso, regime de chuvas, tudo isso é matéria de assunto ambiental. Cobrança, né, dos águas. Os comitês das bacias hidrográficas, poluição, todas as formas de poluição, eletromagnética, sonora, odorífera, tantas outras, áreas contaminadas, agrotóxicos, que mais? Mineração, crimes ambientais, área de preservação permanente, reserva legal, os biomas, as unidades de conservação, tudo tendo muito técnico, calma que você vai estudar tudo isso. A divisão do Brasil em áreas que são protegidas em função dos seus elementos naturais, dos seus aspectos, da sua interligação, da sua interação. Dano nuclear, rejeitos radioativos, zona costeira, patrimônio cultural, como a gente falou, né? Monumentos, tombamento, tantas outras leis. Engenharia genética, biossegurança, energias renováveis, desastres, patrimônio genético, comércio internacional, indígenas, povos originários, e depois tem racismo, e depois tem inclusão, diversidade. Tudo isso envolve o quê? Elementos que são de uso comum do povo e essencial à saúde e à qualidade de vida. Então, só por esse apanhado aqui, né, dos temas tratados, por exemplo, no professor Paulo Afonso, na sua Bíblia, e Bíblia de tantos nós, vocês já perceberam como tem assunto. São esses os caminhos do assunto, são esses os caminhos para você estudar todos esses assuntos. E aí, passando tudo isso, eu fico assim com a seguinte dúvida: será que eu ajudei a dar um caminho, ou será que essa conversa aqui que eu tenho com você tenha ficado assim, eu acho que é muita coisa. Então, senhores, pode ser muita coisa, mas tem jeito de aprender isso, tem gente fácil de aprender isso. Busque essas informações, busque um método eficiente para vocês e, sobretudo, seja um defensor ambiental. Isso vai alterar você como advogado, todas as suas áreas, seja você um advogado de família, seja você um advogado tributarista, penal. Depois que você estuda aqui direito ambiental, por exemplo, segurança alimentar e nutricional, nem tá aqui, né? Nem sei se tá aqui com o professor, não sei se ele colocou na obra dele. É um assunto, alimentos. Quer ter tema mais difuso do que esse, né? Um bem mais difuso do que esse? Não tem. Então, por tudo isso, como será que tá lá? A alimentação do sistema prisional. Você que tem um cliente que está preso. Será que não dá para estudar um pouquinho aqui de direito ambiental e olhar para isso também? Tenho certeza que você já olha. Mas é mais um elemento, são outras normas talvez, que não sei se você já se inteirou aí da nossa lei de segurança alimentar e nutricional e de todos os elementos que o direito ambiental podem contribuir com essa efetiva defesa, certo? Então, senhores, eu espero que tenha passado aqui. Vocês me digam aí do outro lado: olha, Juliana, você confundiu a gente, olha, você ajudou, você tentou ajudar, mas não deu certo. Digam pra mim, vamos lá, vamos conversar. E aí eu vou aqui entregando, desenvolvendo aqui outro conteúdo pra vocês, combinado? Então, eu te espero, hein? Quero você saindo aí do zero até você chegar no seu primeiro trabalho jurídico ambiental. Porque afinal, se eu saí lá, vou contar até um pouco da minha história, se eu saí lá na PUC, São Paulo, que é esse berço, bem, é um berço de direito ambiental no Brasil, mas se eu fui lá, se eu compreendi os temas que a professora Consuelo Yoshida me ensinava, se eu avancei, como o professor Guilherme Purvin falava, olha, quem estuda direito ambiental é bom em tudo no direito, porque direito ambiental tem tantas áreas, você vai estudar muito bem penal, você vai estudar muito bem tributário, você vai entender muito bem de administrativo, de constitucional, você vai entender o que é civil também, porque você vai ter os pontos de encontro. Ele falou isso e olha, eu nunca mais esqueci. Mas eu tenho certeza que de repente, se você não veio aí da PUC São Paulo, se não teve esses mestres que eu tive, você vai conseguir sim caminhar. Tantos exemplos aí maravilhosos que a gente tem, né?
no esporte, na vida, que a fulano não tinha base nenhuma, ninguém ensinou nada a ele, mas foi lá sozinho, se virou, conseguiu, ou em determinado momento da vida, foi lá aprender, foi aprender uma função diferente, uma profissão diferente, foi se alfabetizar, sei lá, com 70, 80 anos. Então, junta esses exemplos aí que você tem e vai lá. Vá se tornar um defensor jurídico ambiental, saia do zero, de onde você estiver, viu? E se torne um advogado ambientalista. Eu tô aqui para te apoiar, se for preciso pegar na sua mão aí para você seguir. Sabe por quê? Principalmente porque no Brasil a gente precisa de defensores, né? Um país da maior biodiversidade do mundo precisa ter alguém, e muito alguém, né? Para proteger. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchauzinho, até lá!